Oi, professor Silvano, canal YouTube, professor Silvano. Vamos dar uma definição de fake finalmente? Estão aí, né? Querendo até virar lei. Como escrever então o que é fake? Como que será essa lei do que é fake, né? E estou pensando nisso há muito tempo, né? Desde que surgiu esse negócio fake. Gente, o que é fake? Mas fake é mentira, fake. Então vamos ver. Só que eu vou dar uma tradução para vocês do que é fake, surpreendentemente, do século XVII. Século XVII já tinha uma tradução do que é fake. Vamos fazer a tradução, aí a gente comenta depois. Baltazar Gracian, um escritor tão importante quanto Cervantes, quanto Cameron, lá na Espanha, né? Um grande, né? E foi um jesuíta, mas foi para a guerra também, aquela coisa. A história dele, então, é espetacular. E a morte dele, então, é surpreendente, é uma coisa assim também muito dos que falam a verdade. Ele morre também, ele é morto, porque falou a verdade, porque escreveu a verdade e não abriu mão da verdade que ele escreveu. É espetacular. Acho um grande espírito, uma grande alma que habitou e veio nos trazer a verdade e, logicamente, os humanos condenando a verdade, né? Os demôniozinhos achando as verdades, né? Incoerentes, incompetentes, indevidas, né? Vamos dar uma olhada nisso? Está no livro dele, A Arte da Prudência, tá? É um livro feito de pedaços, de pensamentos, né? Que a gente então se chama muito de aforismo, né? O que é o aforismo? Sabe aqueles livrinhos de pensamentos, de coisas do dia, que você abre assim e tem a, a, a mensagem do dia? Aquilo é um aforismo. Escrever aforismo é condensar uma ideia, uma moral, uma situação em poucas palavras, em um texto curto, né? E nesse livro, A Arte da Prudência, é no aforismo 80. São 300 aforismos. E no aforismo 80, ele define fake. Então, ainda mais a turma lá que está querendo fazer lei, que não é muito de estudar muito, né? Que é muito de copiar texto dos outros, texto de universidades para poder, né, fazer as teses deles, aquela coisa que, pô, então não precisa, né, inventar nada, é só colocar, então tá, vai ser assim. E olhem a tradução do século XVII. Volto a repetir, século XVII. Tá? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Atenção ao se informar. Passamos a boa parte da vida recebendo informações. Agora então, com esse aparelho, né? A maior parte do que aprendemos é transmitida por alguém. Certo? Sempre é transmitido por alguém. Se você botar um bebê, acabar de nascer, botar lá no meio de uma caverna, né? Então a gente precisa da relação humana. A gente precisa da relação humana. Mas cuidado, né? Cuidado com quem se conversa, com o que se ouve, com o que se acredita, com que informação nos chega. Certo? Muito bem. Não visto e vivenciado de modo direto, os ouvidos são a porta do fundo da verdade e a frente da mentira. Vamos repetir essa parte? Os ouvidos são a porta do fundo da verdade e a frente da mentira. Muito bem. Ela raramente chega até nós pura,
muito menos quando vem de longe. Vamos no popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Certo? Ao longo do caminho, vai adquirindo cores, reflexos e distorções que podem ser favoráveis ou não. Gente, eu estou lendo um texto do século XVII. Vocês podem acreditar nisso? Eu estou lendo um texto do século XVII. Dependendo dos ânimos e paixões dos seus transmissores que tentam sempre impressionar. Tenha muita atenção com quem alegra e mais atenção ainda com quem critica. É preciso conhecer a intenção do intermediário, conhecer seus interesses, tendências e seus pontos fracos. A cautela deve funcionar como um contrapeso. Deletar o que é falso e o que está sendo transmitido. Volto a repetir. Baltazar Gracian, século XVII, anos 1600. Isso é um texto inacreditavelmente para amanhã. Não é nem para hoje, é para amanhã, é para sempre. E na cabeça dele, ele jamais pensou que estaríamos diante de um aparelho como esse, que nos transmite. O mundo inteiro pode nos transmitir, então cada pessoa vai passar aquilo do jeito que quer. E principalmente nós do professorado, né? Estamos vendo aí um dos maiores problemas do comunismo está sendo dentro da própria universidade, começando da criança, da cartilha da criança, até na universidade. Estamos vendo aí o Wikipédia que está modificando o próprio dicionário, modificando as próprias traduções das palavras. E o Baltazar fala isso no século XVII e vai ser morto. Porque as intenções dos sistemas, e principalmente ali na Espanha, radicalmente, né, católica e extremamente da Inquisição, inquisitiva, foi condenado. O cara foi condenado por causa de um texto desse. Ele coloca em dúvida as mentiras que era para ser dita. Olha o passo à frente que ele dá. Eles vêm com a mentira e ele então faz um texto colocando em dúvida as mentiras, que é da essência humana. Nós, nas nossas intenções, nós sempre exageramos, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, como que estão chegando essas notícias para a gente hoje? Em qual jornalismo devemos acreditar? Em qual contexto devemos estar atentos e ser a verdade? É o fake. O fake, então, ele é incontrolável. O fake, ele é incontrolável. Por ele ser da essência humana. Por ele pertencer à ética, à moral, né? Ao caráter humano. Fala a verdade quem tem mais caráter. Fala a verdade quem tem mais
moral, conhecimento de moral. Fala a verdade quem tem mais ética. Fala a verdade quem está atento à alma. Que foi o caso do Baltazar. Com toda a mentirada em volta dele, o mundo da mentirada em volta dele, ele joga o texto, jogando a mentira em dúvida. É um espetáculo, não é? Leiam, revejam aí o tema de novo, o texto. Prestem atenção em cada palavra para vocês verem. Fica então uma coisa realmente que nós devemos adquirir a verdade que recebemos de informações. Vai ser a nossa ética, a nossa moral, o nosso caráter, os nossos bons costumes que vão conceituar a verdade. O que está sendo dito é verdade. Né? E isso é inacreditável. Que no final a culpa é nossa, não é problema dos veículos de comunicação. Agora, quando o absurdo é muito grande, tem mais que ser preso mesmo, é que ser, né, condenado, etc., quando é muito absurdo. Há o fake, a mentira. Né? Existem mentiras que nos levam à morte. Existem mentiras que nos acabam com a vida na questão existencial, mexem com a gente de uma forma que nos detonam uma vida inteira. Existem imposições, e principalmente essas questões ideológicas que o comunismo nos impõe, é para detonar mesmo. Mas sempre aí, ó, no mundo, pode-se dizer comunista, igual ali na Espanha foi, radical, igual eles estavam na questão da Inquisição, a verdade era absoluta, havia o gabinete do ódio saía de dentro do Vaticano. O Vaticano fazia o gabinete do ódio. A República surgia, gente. A República é de dentro da gente. Olha aí um republicano. Isso é um texto de um republicano no meio de um absolutismo, de um gabinete do ódio, de uma indução ao terrível, aos demônios, ao demoníaco. E surge um republicano. A gente identifica um republicano. É aquele que se apodera de conteúdos, de conceitos, de significados para, aqui no caso, só pensar corretamente. Que ele recebe tudo, os ouvidos. É a porta do fundo da verdade e a porta da frente da mentira. Então somos nós os responsáveis para adquirirmos o que é, para conceituarmos o que é fake, o que não é fake. Então não tem essa questão de leis. Não é aí. Vamos fazer uma lei. Isso é odiar. É um gabinete de ódio fazer uma coisa dessa. Porque depende de nós. Depende de nós acreditar na história dos pescadores ou não. Né? Quer mais fake do que história de pescador? Essa história dos pescadores. É um grande fake, mas divertido, não nos faz mal. Mas no final a gente sabe, não, isso é uma mentira. Né? O peixe sempre tinha metade do que está se falando. O peixe pescado ou o peixe escapado. Né? E se escapou mesmo. Né? Isso é fake. Então não adianta definir. Eu vejo aqui, num texto do século XVII, essa definição de fake vai ser um ódio lançado à população. Não vai ser nenhuma definição.
Não vai ser nenhuma definição, vai ser um ódio, vai ser uma regra para perseguições. Nós decidimos o que é fake, cada um de nós, de acordo com a estrutura de vida que a gente coloca na existência da gente, no comportamento da gente, no querer da gente. Eu tenho minha ética que eu tenho que desenvolver, eu tenho a minha moral que eu tenho que desenvolver, eu tenho o meu caráter que eu tenho de desenvolver. Então, eu decido o que vai ser fake do que chega para mim. Muito interessante. Então, eu vejo um grande problema em quem e o como vão definir esse fake como lei, como constituição. Não acredito e não vou acreditar em uma lei que vai me traduzir o que é fake. Tá, vai pra fogueira também. Vai igual Baltazar, vai ficar preso, morrer de fome, morrer de tudo, morrer de não sei o que lá. Tá. Morro. Eu, particularmente, não aceito desde já qualquer intenção de lei fake. Porque eu que decido o que é fake. No meu dia a dia, nos meus sonhos, nas minhas atitudes, que eu posso fazer fake. Como eu, por exemplo, sou uma pessoa exagerada ao contar algo. Não que seja mentira, mas tem os exageros. Então eu tenho que saber também receber e perceber esses exageros. Esse fake é por minha conta. Isso é república, isso é liberdade de pensamento. Isso que é liberdade de pensamento. Eu decidi o que é fake, o que não é fake. O que é verdade, o que é mentira. O que é real, o que é irreal, surreal. São coisas muito delicadas do pensamento humano e da existência do ser humano. Gostaria muito que vocês revissem o texto, parassem para pensar e ver realmente se vocês conseguem chegar no seu eu. E a República é isso. É o respeito ao seu eu de uma forma, né, generalizada a todos dentro dessa República. Então, sabe, e isso não é, e não foi só ele não. Platão também, do jeito deles, falava. Todo mundo falava dessa questão do momento da liberdade e da mentira. Da verdade e da mentira. E a liberdade da gente conduzir a verdade e a mentira. Particularmente, não existe lei fake. Para o fake. Não existe lei para o fake. Mas existem leis que estão fazendo por aí fakes, né? Mas não existe. Porque é a essência do ser humano decidir isso, o fake. Né? Então, façam o que quiser aí nos veículos das redes sociais, na internet. Pode fazer o que quiser. Eu que decido se é verdade ou não. Né? E a gente aqui, então, estou homenageando os professores, né? Eu vou começar com uma sequência dessa, que vai chamar Inesquecíveis Professora, Inesquecível Professora, no caso, que é a Lucilena Galvão, é minha nova, atual e antiga e milenar professora. Se eu quiser saber do hoje para a pré-história, hoje eu recorro a essa professora. No caso, sem querer, querendo, assistindo uma aula dela, ela falando desse livro A Arte da Prudência,
do Baltazar Gracian, pá, me chega esse aforismo. E todos que ela cita são excelentes. Mas esse me chegou na tradução que eu buscava, de um fake. Isso é professorado. Isso é a magnitude da pesquisa e do aprender e do saber. Eu sou aluno desta professora inesquecível. Sempre serei aluno desta professora inesquecível. Eu me posto diante dela como um aprendiz. Sempre. Porque olha as traduções que ela me satisfaz ao ouvi-la e acreditar naquilo que ela passa. Ela não é fake. É uma professora que não é fake. Ela joga os conhecimentos dela com muitas razões, percepções, meditações. Um conteúdo espetacular. Valeu, gente? Não é legal isso? Tá? Então, vejam aí o que é fake e o que vai vir para cima da gente de lei falando que é fake. Se segurem. Se segurem, porque o gabinete do ódio ainda está com as portas abertas. Porque a gente vai fechar o gabinete do ódio com a Constituição. Quando voltarmos novamente para dentro da Constituição, fecharemos o gabinete do ódio. Mas, por enquanto, ainda está ali com as portas abertas. E vir com uma lei, o que é fake, vai contar história para boi dormir. Comigo, não. Minha decisão. E agora é a de vocês. Para poder formarmos uma república e termos condições de querer ou não uma lei. Isso é república. Vamos ver se nós vamos querer ou não esta lei do fake. Se depende de mim, depende de você, como vai vir uma lei que vai nos impor o que é fake? Por mim, pode parar. Vai mandar para a fogueira? Já não basta, né? Fazer o que já estão fazendo, manda para a fogueira. Mas não vou aceitar. E depende de vocês também. Eu alerto vocês a isso. Cuidado com esse gabinete do ódio que vai jogar na cabeça de vocês que fake é. Como? Se a humanidade, desde que está pensando, a humanidade intelectual, a humanidade do pensamento, a humanidade da sabedoria, está sempre pensando e relatando essa questão da verdade e da mentira. Somos nós que decidimos, cada um de nós. Valeu? É intenso. É postura que se deve ter de acordo com o desenvolvimento da ética, da moral, do caráter e dos bons costumes de cada um. E eu, como republicano, não aceito a lei, o que é fake. Ele não existe. Eu que decido. Falou? Brigadão, gente. Professora, inesquecível. A senhora se tornou inesquecível para o meu aprendizado. Recorro, que até se a Wikipédia está falando mentira, eu só espero que a senhora não comece a ser fake e a falar mentira, que aí não, eu vou ficar sem pai e sem mãe de saber os meus nortes, a pensar os meus nortes. A senhora ajuda a pensar os meus nortes. A senhora se tornou inesquecível para mim. Falou? Espero que muitos de vocês que acompanham, que estão aí, e que lá no site já acompanhavam, e não eram poucos, né? Eram páginas de 2, 3 mil visualizações, quase que, né? Então, vamos pensar nisso. Cuidado com essa lei que vem de fake. Prestem atenção. Valeu, professor Silvano. YouTube, canal YouTube, professor Silvano com CYLVANO. Dê seu like, eu preciso saber do feedback de vocês.
Dê seu like para a gente ir continuando, indo nesse norte da filosofia atual, indo nesse norte da compreensão, né? Alô? Muito importante. Silvano com CY. Namastê. Valeu. Até mais.